fazer o chamado, né, pelos santos, o chamado ato de fé, onde nós nos colocamos diante de Deus. Então nós queremos, Senhor, nos colocar diante da Tua presença, colocamos os nossos pensamentos, as nossas ideias, a nossa mente. Nós que sabemos que, em primeiro lugar, Maria te gerou na mente, te concebeu na mente e depois te gerou no ventre. Também quero te pedir, Senhor, nessa noite, para que o Senhor nos dê a graça de te gerar na nossa mente. Nos alcance, Senhor, diante do nosso corre-corre, do nosso dia cansativo ou não, mas alcança, Senhor, as faculdades da nossa mente, das nossas emoções, das nossas preocupações, e dai-nos a graça, Senhor, de bem viver esta aula. Tudo isso nós os pedimos por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui conosco, nessa nossa terceira aula, graças ao bom Deus. Então, aqueles que entraram agora, né, eu já reitero o pedido para que você deixe aí prontinho o texto que eu enviei pelo WhatsApp, hoje na parte da tarde. Hoje eu consegui enviar com algumas horas de antecedência, já estamos melhorando. A graça de Deus vai melhorar ainda mais. Então, eu enviei pelo WhatsApp para vocês um texto traduzido do grego para o português. Então, vocês vão perceber que tem 3 colunas. Deixa eu abrir aqui o meu. Nós temos aqui 3 colunas. A primeira coluna no original grego, a segunda coluna como se fala, e a terceira coluna, a tradução para o português, tá bom? Então, vocês vão perceber logo aqui no primeiro versículo, uma palavra que nas nossas traduções, eu não tenho certeza se é em todas, a única palavra que eu não olhei foi na Bíblia de Jerusalém, porque eu não tinha ela aqui comigo. Mas as demais traduções eu percebi a falta dessa palavra. Então, nós vamos começar. Gálatas 4, versículo 1. E aí vocês podem olhar tanto naquilo que eu enviei para vocês, na tradução do grego original, quanto para o português. Explico-me por todo o tempo, enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Então, logo aqui no primeiro versículo, vocês já percebem a falta de uma palavra que é tempo, né? Na maioria das traduções já entra, explico-me, enquanto o herdeiro é menor. Se vocês concordam comigo, dá um joinha. Eu vi a Luísa concordando, né? Então, no original, nós vemos que está assim, explico-me, por todo o tempo. Essa palavra tempo, ela é muito importante aqui para nós, aqui em Gálatas 4:1. E nós vamos agora, eu vou ler todos os 7 versículos e depois nós vamos para a segunda coluna, para nós vermos direto no original grego. Então, segundo versículo. Mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando menores ou quando crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo ou pelos elementos do mundo. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei,
a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, Pai. Já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus. Então agora nós vamos lá no comecinho, logo no primeiro versículo, no grego. Por que nós vamos falar um pouco sobre o original grego de Gálatas 4? Que vocês vão perceber ao longo da aula a necessidade de entender algumas palavras, né? E essas palavras vão ser citadas novamente durante a aula, para vocês começarem a compreender o sentido e a necessidade de nós irmos às fontes. E vocês vão perceber algumas diferenças e dar sentido a alguns versículos que antes talvez passavam despercebido por nós. Então vamos lá. Primeiro versículo. Lego de efshoson, o H, né, com esse som de ro, roson, kronon ou kleronomos, nefios, stin, uden, diaferei, dulou, curios, pantonon. Então, aqui nós temos, sim, a palavra tempo, quando nós olhamos para a palavra cronon. Então, nós temos a palavra cronon. Segundo versículo, alahupo epitropos estin kai oikonomos acrites protesmias tou patros. Terceiro, pustos, rutos, kai, emeis, hot, emen. Só um segundo. Deixa eu passar o PowerPoint para vocês, que eu não coloquei. Vamos lá. Agora tá todo mundo vendo o PowerPoint, né? Agora tá belezinha. Então, vamos lá. Tava aqui no meu bonitinho, esquecido de vocês. Então, vamos lá. Terceiro versículo. Rutos kai remeis rot, emen nefioi, rupo taistokeia tu cosmon, cosmos, daí vem a palavra cosmos, e meta dedolumenoi, questão do doulos, né? De onde vem a palavra doulos, que é escravo, e aqui escravizados, dedolumenoi. Hot de elfen, tou, pleroma, tu cronou. Aqui esse crono, que pode ser tanto utilizado com K ou com CH. Exapelestelen, ruteos, ton, hoion, auton. Agora uma palavra muito importante, título também de um dos nossos livros. Genomenonek gunaikos. Genomenon ek gunaikos, nascido de mulher. E agora a repetição dessa palavra. Genomenon huponomon. Quinto. Hinatus huponomon exagorace hinaten. Huiotesian apolabomenen. Sexto, hoti de este huioi exapestelen hotios tu pneuma tu huion autou estacardias humon crason rabá o pater. Host
Ouquete eidulos alahuios, eiderruios, kai cleronomos dia theo. Complicado, difícil, mas nós vamos melhorando daqui para frente. Então, algumas pessoas já tiveram, né, o contato com o grego, com as aulas do professor Daniel e com algumas aulas da professora Rita, mas não se perturbe o vosso coração, tenha fé em Deus, porque nós só estamos começando. Então, podem ficar tranquilos, calmos, que esse é o nosso primeiro contato com o grego. Bom, nós vamos ter um pouquinho mais de contato agora, nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu já passar aqui para o slide. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do sumário antes de nós começarmos. Então, hoje nós vamos falar a princípio de Gálatas 4, 1 a 7. Agora nós já vamos entrar no contexto exegético e dogmático. Então, nós temos que entender que existe uma linha exegética e existe estudiosos exegetas, chamados biblistas, e existe também os estudiosos dogmáticos. Então, por exemplo, a teologia, o doutorado do professor Daniel é em teologia dogmática. O doutorado da professora Rita é em Bíblia. Então, ela é exegeta, e o professor Daniel, ele é já da teologia dogmática. Terceiro, a germinação da Mariologia, encarnação quenótica e ressurreição gloriosa, um paradoxo em Gálatas 4, 4, 5, depois a plenitude dos tempos, e finalizando com a relação entre Gálatas 4, 4, 7 e Lucas 1, 24, 26 a 38. Então vamos para frente. Contexto exegético e dogmático. Então vamos lá. O texto de Gálatas 4, 4 parece um pouco emblemático, se não problemático, né? Por quê? Esse título, né, que eu coloquei, contexto exegético e dogmático. Porque existe essas duas linhas de pensamento e de estudo, né, essas duas correntes dentro da teologia. E principalmente para os exegetas, essa passagem de Gálatas 4, principalmente Gálatas 4, 4, alguns exegetas são muito cautelosos. Por quê? Porque nós sabemos, enquanto cultores de Mariologia, ou mariólogos, né, os mariólogos, sabe que essa passagem é o germe, é chamado de o germe, o início, né, é o início, aquele germe que dá fruto da Mariologia. Então, o germe da Mariologia é Gálatas 4, 4. Tanto é, para quem não sabe, Gálatas 4, 4 foi a primeira vez onde nós tivemos um versículo mariano, né, mariológico. Então, o primeiro versículo escrito sobre Maria é Gálatas 4, 4, não é os evangelhos, né? Então, primeiro é Gálatas 4, 4. Então, os exegetas, quando eles olham para essa palavra, né, nascido de mulher, enquanto os dogmáticos dão sentido mariológico para esse versículo, os exegetas, eles já têm muita cautela ao falar nessa frase, nesse versículo. Mas depois, no final, né, assim como nós temos um grande biblista, que é o professor Aristides Serra, se não me engano ainda está vivo, com seus 90 e muitos anos. Aristides Serra, ele diz que no início, né, existe essa cautela dos exegetas, mas no final eles se surpreendem muito ao ir às origens e olhar para esse versículo. Então, em conclusão, o que esses estudiosos falam? Falam do testemunho mais precioso de Paulo. Esse é, Gálatas 4, 4,
o testemunho mais precioso de São Paulo, dessa Mariologia em germe, da condensação e da antecipação dos desenvolvimentos presentes nos evangelhos da infância. Eu me recordo de uma aula que eu tive na pós-graduação com um professor, com o padre Frei Clodovis Boff, né? E ele falava sobre Gálatas 4:4, dizendo que ali se resume, se nós podemos assim dizer, ali se resume toda a palavra de Deus, né? Ao dizer nascido de mulher, São Paulo consegue, como vai dizer que Aristides Serra, ele consegue condensar e antecipar o desenvolvimento presente nos evangelhos da infância. Do ponto de vista dogmático, a frase de Gálatas 4:4 é o texto mariologicamente mais significativo do Novo Testamento. Então, é importante nós que somos cultores, né, de mariologia saber disso. A frase, o versículo mais mariologicamente significativo é Gálatas 4:4. Então, com Paulo começa a ligação entre a mariologia e a cristologia, precisamente através da atestação da maternidade divina de Maria e a primeira intuição de uma consideração histórico-salvífica de seu sentido. O mistério da mulher em Gálatas 4:4 está totalmente inserido num plano cristológico, trinitário e eclesial, e nós vamos perceber isso durante essa aula. A mulher, e eu coloco aqui, cujo nome nem sequer é mencionado, mas todos sabem quem é, então não existe ali, né, quando São Paulo vai escrever nascido de mulher, não existe ali essa necessidade de colocar o nome de Maria, por quê? Porque ela era contemporânea de São Paulo, né? Então todo mundo já sabia quem era a mãe de Jesus. Está inteiramente ao serviço do acontecimento salvífico que compromete a própria Trindade e beneficia todos os homens. Ela está envolvida na realidade da plenitude dos tempos, decidida não pelo simples amadurecimento da história, nem pelos acontecimentos mundanos, ou escolhas mundanas, essa palavra mundano, né, nós vamos entender também, mas pela liberdade e decisão soberana do Pai de enviar seu próprio Filho. Atenção! A missão do Filho de Deus não é consequência da plenitude dos tempos, mas é precisamente a sua entrada na história que realiza essa plenitude, transformando o Cronos em Kairos. Ok? Vamos para frente. Então, esse texto de Gálatas está cheio de paradoxos e comparações. Por um lado, nós temos Deus, o Pai, que toma a iniciativa e envia o Filho ao mundo. Do outro lado, nós temos uma outra personagem, que é a mulher, e com ela a condição de fragilidade, transitoriedade e pobreza radical. Nascido de mulher, o Filho de Deus nasce debaixo da lei, em condição de não liberdade, segundo a visão paulina. E aqui eu digo de Gálatas 4:1, apesar de ser herdeiro e senhor de tudo. Então nós temos aqui uma infinita condescendência do Pai, o Pai que condescende aqui ao enviar seu Filho, e eu quero aqui, isso eu percebi hoje, quando eu fui olhar algumas outras traduções, existe uma Bíblia, na internet mesmo, em grego, Greek Bible, e lá nós temos a tradução do grego para o inglês, que eu acho mais interessante ainda, para entender de fato a palavra ao traduzir do inglês para o português. E essa palavra envia, né, na verdade esse verbo envia, quando Deus envia o Filho, não é só, e aqui quem entende um pouquinho inglês, eu vou usar esse termo, né, to send, né, essa palavra send, não é send, é mais do que enviar. Deus
transmite. O pai, quando ele envia o filho, e mais tarde, daqui a pouquinho, eu vou utilizar essa palavra que começa com exapeloios. O pai, quando ele envia o filho, ele não só dá o filho, mas ele transmite o filho. E ao mesmo tempo o filho continua com ele. Então, o pai, ele transmite o filho. Então, nós temos aqui essa infinita condescendência do pai. Ao mesmo tempo, o pai que envia, nós temos uma extrema kenosis do filho, que significa kenosis, esse rebaixamento, né, esse rebaixamento do filho, esse esvaziamento do filho. Ou seja, né, o filho também aceita com liberdade vir até o mundo, né? Não foi só uma questão só de Deus Pai, mas o próprio filho aceita na sua liberdade. E na mulher se esconde a pobreza da terra, com a qual, porém, Deus nunca cessou de dialogar e na qual, percebendo a plenitude dos tempos, vai habitar. Situação emblemática e paradoxal. E agora nós vamos entender um pouquinho de por que paradoxal. E eu faço uma pergunta. Como pode um nascido de mulher conferir a dignidade de filho de Deus? E como pode um escravo, São Paulo utiliza esse termo, né, de doulos, um escravo libertar aqueles que esperam ser libertados? Então, existe aqui um paradoxo, né? Como pode um nascido de mulher dar agora dignidade aos filhos, aos outros nascidos de mulher, e como pode um escravo dar liberdade àqueles que estão escravizados? Pode-se afirmar que o Filho de Deus nasceu de uma mulher para que todos os filhos de uma mulher se tornassem filhos de Deus. E para aqueles que assim se tornaram, o Pai, que enviou o Filho, envia também o Espírito, como garantia e selo de liberdade. Animados pelo Espírito do Senhor, podem finalmente clamar por confiança, na certeza incontestável de não mais ser escravos, mas filhos e herdeiros, pela graça de Deus. E essa palavra herdeiro, se vocês estiverem aí com um papelzinho, essa palavra herdeiros inicia com kleronomos. É daí que vem a palavra que nós falamos, né, dos sacerdotes, do clero, né? De onde vem a palavra clero? De kleronomos, da herança. Kleronomos, herdeiro. Clero, herança. Então, agora, não mais escravos, mas filhos e kleronomos, pela graça de Deus. E existe também um protagonismo trinitário marcante nesse texto mariológico. As duas proposições principais que constituem os pilares de sustentação da passagem de Gálatas 4, 7, têm o Pai como sujeito. Então, talvez aqui em Gálatas 4, você talvez não percebeu que o protagonista, e nós vemos no alfabeto grego, né, o alfa e o ômega, então o protagonista, aquele que inicia e termina esse evento, é o Pai. Então, quando nós lemos, né, nascido de mulher, nascido sob a lei, nós só pensamos em Jesus e em Maria, né, mas se nós formos antes, nós vamos ver que o Pai envia na plenitude dos tempos. Então, nós temos aqui, em Gálatas 4, 7, nós temos o Pai como sujeito e enviar como verbo principal, a respeito da missão do Filho e do Espírito. Então, o Pai envia não somente o Filho, mas também o Espírito. Então, aqui nós vemos um protagonismo da Trindade nesse versículo. O Pai não está apenas em uma posição dominante, como sujeito dos verbos principais, mas está colocado no início, no versículo 4, e no final, no versículo 7, formando uma inclusão significativa
ele aparece claramente, reiteramos, como o início e o fim da obra salvadora. O envio do Filho, que é um ato escatológico, né, um ato do escatom, das últimas coisas, de Deus, que pôs fim à escravidão da humanidade com a graça da dignidade filial, não esgota, porém, o dom de Deus. Como assim? A condição de filiação, a condição de filhos, requer a presença do Espírito. Então, não só o pai envia o filho que é nascido de mulher, mas através do mistério pascal, Deus também envia o Espírito. Então, a condição de filiação, existe aqui uma condição para ser filho de Deus, que é a presença do Espírito. Confere o caráter e a consciência dos filhos com toda a liberdade resultante. Este segundo dom é postulado pelo primeiro. A missão do Espírito corresponde como um complemento necessário ao envio do Filho. O texto é explícito nesse sentido. E agora eu falo sobre aquele verbo, né, que eu citei para vocês, sobre o verbo enviar. O mesmo verbo, e agora eu vou voltar lá com vocês, nós vamos no versículo 4 e no versículo 7, lá no grego. Versículo 4 e versículo 7. Tou cronon, pleroma tou cronon, né, na plenitude dos tempos, exapesteilen, hu theos, Deus exapestelen, Deus transmite essa palavra tão, né, forte ao nós, quando nós lemos, né, exapestelen hu theos, Deus envia o seu filho, tu hoion. E agora nós vamos lá para o 7. Post ou que tieidulos alahuios. Perdão, 6. Perdão. No 6. Hoti de est huio exapestelen hu theos. Então, a prova de que sois filhos, a condição para que você seja filho, é que Deus enviou o Espírito aos vossos corações. Est huioi exapesteilen. Então, aqui nós percebemos os dois, o mesmo verbo, tanto no versículo 4 como no versículo 6. Exapesteilen. O filho se repete para o dom do Espírito. Todas essas dimensões fundamentais na obra divina e na salvação dos povos remetem a uma referência mais ou menos direta, mas essencial, que é a mulher de quem nasce o Filho de Deus. Nós ainda vamos chegar na questão mariológica desse versículo. Então, nós ainda nem chegamos no nascido de mulher, né? Nós estamos preparando o ambiente para que aconteça realmente a plenitude dos tempos. A sua figura surge de alguma forma, numa encruzilhada dos planos divinos. À luz deste antigo e autorizado e inspirado texto paulino, as solenes palavras do concílio adquirem concretude, ao dizer, lá na Lumen Gentium 65, Maria, com a sua íntima participação na história da salvação, reúne, por assim dizer, e repercute os maiores dados da fé. Então, diferente de alguns exegetas que têm muito medo e muita cautela ao dizer que Maria realmente tem uma ação direta, em Gálatas 4:4, o concílio vai dizer que ela repercute os maiores dados da fé.
Documentos magisteriais também o usam de toda boa vontade. Com essa passagem se abre o capítulo 8º da Lumen Gentium e a encíclica Redemptoris Mater, do Papa São João Paulo II, que começa com o mesmo texto. João Paulo II não se limita a citá-lo, mas sublinha o seu excepcional significado trinitário, eclesial e histórico salvífico. Vai dizer, então, no início da Redemptoris Mater, número 1. São palavras, né? Quais palavras? Gálatas 4. São palavras que celebram conjuntamente o amor do Pai ao enviar o Filho, a missão do Filho, nos libertar da lei, o dom do Espírito, fazer de nós filhos, a mulher da qual nasceu o Redentor, então essa participação efetiva na obra da salvação, nossa filiação divina no mistério da plenitude dos tempos. A germinação da Mariologia. Então, o início da Mariologia está em Gálatas 4:4. Gálatas 4, de 1 a 7. Uma micro-unidade bipartida. Então, eu vou dividir com vocês Gálatas 4, de 1 a 7, em duas partes. A passagem de Gálatas 4, 1 a 7 é claramente dividida em duas partes que se correspondem. Então, vamos começar primeiro a citar os respectivos versículos. Os versículos 1 e 2 propõem uma comparação proveniente do mundo das instituições jurídicas. Vocês vão entender um pouco mais para frente sobre essas instituições jurídicas, se nós quisermos dizer também judaicas. Os versículos de 3 a 7 aplicam-se àqueles que abraçaram a fé em Cristo. No versículo 1, se menciona a palavra tempo, né? Lembram-se do cronon. Se menciona todo o tempo que dura até o prazo definido pelo Pai. E agora eu vou voltar aqui com vocês de novo, lá na nossa tabela. E nós vamos ver duas palavras que na nossa tradução a gente acaba por traduzir para a palavra tempo. Então, vocês percebem que aqui no versículo 1, nós temos a palavra cronon. Cronon. E agora eu vou ensinar uma coisa para vocês. Como saber como acentuar ao dizer as palavras em grego. E aí vocês vão ler lá para a primeira coluna e vocês vão ver. Iego de F. Russon Cronon. Então, quando vocês virem, né, que é como se lê, que é cronon, ali na terceira letra vocês veem um acento, certo? Então, por isso, cronon. Quando nós falamos cronos, na verdade seria cronos, certo? É igual que caritomene. Então, a gente tem ali um acento. Então, aqui nós temos a palavra crono, que significa tempo. E ali mais para baixo, nós temos no segundo versículo, está assim, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Cadê a palavra cronon no segundo versículo? Então, nós temos aqui uma palavra que nós precisamos retraduzir também juntos. Né? Então, nós poderíamos colocar aqui, eu coloquei no slide, que seria essa palavra protesmias. Protesmias seria esse tempo aqui no português. Mas, na verdade, nós entendemos, né, a partir dos originais, e você olhando também, principalmente na tradução no italiano e no inglês, que eles colocam a palavra prazo, não tempo, tá? Porque o tempo seria crono, ou kairos, né, no caso do tempo, um tempo de Deus, um tempo da graça. Então, agora nós temos uma nova palavra, né, que seria prazo, que na verdade é protesmias, prazo. Então, vamos voltar para o slide.
Então, no versículo 1 se menciona todo o tempo, que dura até o prazo definido pelo Pai. No versículo 4, fala da plenitude dos tempos, quando Deus, o Pai, envia seu Filho. Antes da data fixada pelo Pai, o herdeiro é um filho menor, que em nada difere de escravo, São Paulo vai dizer, pois está sob a supervisão de tutores e administradores. E agora Paulo também se coloca nessa palavra e vai dizer: antes da encarnação do Filho de Deus e do envio do seu Espírito, eram como filhos menores, nephioi, quase em estado de escravidão, dedolumenoi, visto que estavam sob os elementos do mundo. Ou seja, ele se coloca ali no lugar desses herdeiros menores, desses filhos menores, que antes de conhecer Cristo, que antes da vinda de Cristo, eram esses escravos, visto que estavam sob os elementos do mundo e estavam subjugados à lei. Somente após o evento cristão, somente após o envio do Filho por Deus Pai, eles se tornam filhos e herdeiros. Vocês lembram da palavra herdeiros? Kleronomos. O binômio herdeiro e escravo aparece no versículo 1 e reaparece no versículo 7, com a sequência inversa. Doulos, kleronomos. Portanto, nós temos o quiasma, herdeiro, escravo, escravo, herdeiro. Dois tempos que se confrontam, antes e depois de Cristo. Em Gálatas 4, 1 a 7, duas épocas são avaliadas, a que precede a Cristo e a que começa com a vinda de Cristo. Então, em primeiro lugar, a era anterior a Cristo é comparada pelo apóstolo à época em que um herdeiro é menor, enquanto ele permanecer tal, efroson, kronon, ol kleronomos, nepios, stin. Então, enquanto ele permanecer tal, não é em nada diferente de um escravo, embora seja senhor de tudo. Então, mesmo que o herdeiro seja senhor de tudo, ele ainda não é senhor. Por quê? Porque ele depende de tutores e administradores. Até o prazo, lembrem, da palavra prostemias, até o prazo estabelecido pelo Pai. Acre, tes, protesmias, tou, patros. Tendo dito essa semelhança jurídica, lembrem-se, quando eu falei da questão da semelhança jurídica, Paulo imediatamente faz uma primeira aplicação dela, escrevendo então: nós também, quando éramos crianças, éramos como escravos, dedolomenoi, dos elementos do mundo. O apóstolo relaciona a afirmação a si mesmo e a seus irmãos de fé judaica, observando a lei de Moisés. Como se sabe, as opiniões variam sobre o que são esses elementos do mundo, aos quais os judeus foram submetidos como escravos. Então, o que significa esses elementos do mundo, que São Paulo vai dizer nessa passagem? O termo cosmos, que ele utiliza, é o mundo presente, é o universo material em que nós vivemos, são os bens, as coisas. Estabelecido esse significado básico, as aplicações podem ser diversificadas. Por exemplo, os elementos que entram na composição de cada parte do cosmos eram 4, Se lembrem. Água, ar, terra, fogo. Os espíritos, os anjos ou demônios, como governam, como se acreditava antigamente, as estrelas, ou os elementos do cosmos, como ele vai falar mais uma vez em Colossenses 2. No caso de Gálatas 4:3 e também no versículo 9, é muito provável que esse termo
os elementos do mundo, ainda seja a lei mosaica, né? Então, eu vou voltar aqui para vocês reverem, quando ele vai dizer assim: então, nós também, quando éramos crianças, éramos como escravos dos elementos do mundo. Então, aqui São Paulo, provavelmente, quando ele cita os elementos do mundo, significa a lei mosaica, a lei de Moisés. Além disso, a dependência da lei também implicava a observância escrupulosa de datas do calendário, ou distinção meticulosa entre alimentos puros, vocês se lembram, né, da palavra de Deus, os alimentos puros, os alimentos impuros. Paulo declara um pouco mais tarde, na mesma carta, o seguinte: agora que conhecestes a Deus, sim, já foste conhecido por ele, como você pode voltar para aqueles elementos fracos e miseráveis, a quem novamente, como no passado, você quer servir? Na verdade, você observa dias, meses, estações e anos. Aqui São Paulo, né, dá uma corrigida boa aos Gálatas. E por falar em casuística alimentar, ele escreve em Colossenses 2, se, pois, morrestes com Cristo aos elementos do mundo, por que se deixam impor como se ainda vivessem no mundo? Preceitos como não tome, não prove, não toque. Então, isso ainda é para nós, né? A gente ainda pode trazer muitos desses elementos que talvez nós também ainda nos deixamos escravizar. Esse complexo de observâncias, contemplado pela lei, mantinha os judeus em estado de escravidão, vai dizer São Paulo. E quando ele fala em estado de escravidão, ele cita a palavra nepioi, que poderia ser até criança, né, herdeiros menores, e também coloca eles como os dedolumenoi, né, os escravizados. Eles dependiam como que de tutores e administradores. Tinham toda a herança do pai, mas ainda não possuíam ela porque eram escravos. Para destacar o contraste entre a época que antecede Cristo e a que se inicia com ele, Paulo usa aqui os tons polêmicos em relação ao direito, apresentando-o como um regime de escravidão. Então, em segundo lugar, né, agora nós falamos da era antes de Cristo e agora da era depois de Cristo. Então, essa era depois de Cristo é inaugurada com o envio do Filho pelo Pai e decreta o fim da submissão ao sistema da lei mosaica. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Talvez você parou para pensar aí, pensando assim, né? Não, então essa questão de doulos, escravidão, né? Dedolumenoi, essa questão de escravidão, então, realmente nós não podemos usar, porque nós não somos mais escravos, mas nós somos herdeiros, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, da escravidão, né, de São Luís Maria Montfort, hoje nós já colocamos o termo de entrega total a Maria, né? Então, calma aí um pouquinho, que nós vamos entender um pouco melhor sobre essa utilização do termo escravidão. Na carta aos Colossenses, ele dirá, portanto, ninguém mais vos condene por causa de comida ou bebida, ou quanto a festas, luas novas e sábados, todas essas coisas que são uma sombra do futuro, mas a realidade é Cristo. Ou seja, São Paulo diria assim, cuidado com as ideologias, né? Cuidado com as ideias, a realidade é Cristo. Cuidado com os modismos, né? Com as ondas novas de todos os tempos, a realidade é Cristo. Cuidado com o que não pode e o que pode, né? Mas entenda que a realidade é Cristo. Para entrar em comunhão com Deus, no quadro da aliança, já não é necessário observar a lei de Moisés, uma vez que se abriu outro caminho, isto é, a fé em Cristo, a adesão à sua pessoa. Todos vocês, de fato, são filhos de Deus pela fé em Cristo,
porque aqueles que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Essa nova dignidade filial, a huiotesian, é compartilhada por todos, sem distinção de raça, posição social ou sexo. Não há mais judeu, nem grego, não há mais escravo ou livre. Já não há homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. O cristão, como dissemos, está realmente liberto do jugo da lei mosaica, mas, não é por isso um sem lei. Então, o cristão não é porque não tem lei mosaica que ele não tem uma outra lei. A liberdade com que Cristo o gratificou não é pretexto para viver segundo a carne, isto é, abandonar-se aos cegos instintos do egoísmo. Na verdade, é a passagem de uma lei para outra, isto é, da lei mosaica à lei de Cristo. Quando alguém está em Cristo, vai dizer também Gálatas 1, é claro que Cristo se torna para ele o início de uma nova vida. Cristo é a sua lei. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. De uma lei para outra. Paradoxalmente, porém, o cristão assume uma nova forma de serviço e escravidão. Ah, meu Deus do céu. Então, qual é essa nova forma de viver, né? Nós entendemos, então, que nós somos chamados a ser cleronomos, né? Esses herdeiros. Nós sempre fomos chamados a ser herdeiros. E com o envio do Filho e com o envio do Espírito Santo, nós recebemos essa herança, mas nós trocamos, né? Nós deixamos uma lei para outra. Como assim? Paulo declara nesses termos: pela caridade, diatesagapes, estamos ao serviço douleute. Então, ele continua utilizando o termo doulos, uns dos outros. Estamos ao serviço uns dos outros. Portanto, o serviço recíproco, informado e animado pela caridade é o novo título de liberdade a que os cristãos foram chamados. É um serviço prestado com amor. Jesus disse que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. Encarnação quenótica e ressurreição gloriosa. Outra palavra difícil, mas vamos lá. Em Gálatas 4, 6, o apóstolo formula um pequeno credo cristológico que une os dois polos da missão redentora de Jesus, a sua encarnação como filho do homem e a sua ressurreição dos mortos. Em primeiro lugar, a encarnação é claramente atestada no versículo 4. O filho enviado pelo Pai torna-se um de nós. Na verdade, como todo ser humano, ele também nasceu de uma mulher. Genomenon ek gnaikos. Não somente. Como todos, além de ele ter nascido de mulher, como todos os homens, como todos, ele passou a fazer parte de um grupo social, né, o grupo judeu, que se regia justamente pelas regras da lei mosaica, né? Por isso São Paulo vai dizer, nascido de mulher, nascido sob a lei. Genomenon é utilizado 2 vezes. Por meio do ministério materno de Maria, o Filho de Deus se faz homem e homem judeu. Estamos na dimensão kenótica, né? Lembra da palavra kenosis, esse esvaziamento de si mesmo. Isso é, no seu aspecto de rebaixamento, de humilhação. A expressão nascido de mulher assemelha-se a outra que soa desta forma, gerado por mulher. Genotos gunaikos. Quando é que nós ouvimos, né, essas 2 palavras, gerado por mulher? No livro de Jó, principalmente. Então, lá vai se falar, filho de Adão, nascido de mulher, gerado por mulher.
está embutido de fraqueza moral, impureza, culpa, que contrastam fortemente na face da santidade luminosa de Deus. Então, ao dizer nascido de mulher, ele diz que ele é nascido com fragilidade. Então, por isso a questão do paradoxo, né? Como pode aquele que foi nascido de mulher como nós, submetido a uma lei como nós, nos querer dar dignidade de filho e nos livrar da lei? Quando Paulo afirma que o Filho de Deus enviado pelo Pai nasceu de mulher, ele destaca o esvaziamento que passou o Filho de Deus. Lembrando que Paulo é um teólogo, né? Vocês lembram nas outras aulas, quando na espiritualidade mariana, né, no curso Espiritualidade Mariana, quando nós falamos das passagens de Lucas, no seu nascimento e depois na paixão, né, na morte, a questão dos tecidos enrolados, ali quando Jesus nasce, Maria enrola-o em tecidos, e depois no momento do sepulcro, ele que também é enrolado em tecidos, né, nós vamos perceber ali uma alusão, né, dos dois lados da Páscoa. E aqui, São Paulo, nós precisamos entender que ele é teólogo. Então, quando ele diz nascido de mulher, ele também faz ali uma alusão a uma memória, né? Ali também a Jó, né? Jó que foi nascido de mulher, né? Que não poderia ter um significado diferente. Então, quando ele fala nasceu de mulher, ele destaca o esvaziamento que passou o Filho de Deus. De rico, tornou-se pobre por vocês. Ele escreverá mais tarde em 2 Coríntios. E em Filipenses 2, deixa-nos a memorável definição da kenosis, voluntariamente assumida pelo Filho de Deus. Cristo Jesus, apesar de ser de natureza divina, não considerava a sua igualdade com Deus um tesouro zeloso, mas ele se despiu, assumindo a condição de servo e tornando-se como os homens, apareceu em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte na cruz. A ressurreição não é objeto de menção explícita, mas implícita em Gálatas 4, 5, 6. Em palavras mais claras, o Pai só pode enviar aos fiéis o Espírito Santo enquanto fruto do mistério pascal do próprio Filho, isso nós já sabemos. O mistério pascal, como morte e ressurreição de Cristo, está no centro da mensagem doutrinal da carta aos Gálatas. Paulo recorda Cristo crucificado, o escândalo da cruz, a cruz de Cristo, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dela, Cristo se entregou pelos nossos pecados. Me amou e se entregou por mim. Mas Deus Pai, Paulo confessa no início na carta, o ressuscitou dos mortos. O dom do Espírito na epístola aos Gálatas não é colocado em conexão com a ressurreição de Cristo. Será, por exemplo, a carta aos Romanos, então é na carta aos Romanos que nós percebemos ali essa relação em termos mais claros. Ali, em Romanos, o apóstolo ensina que só depois da ressurreição dos mortos é que Cristo se torna o doador do Espírito. Espírito vivificante, como diz 1 Coríntios. Portanto, lemos em Romanos, o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habitar em vós, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos dará vida aos vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. E agora esse paradoxo latente em Gálatas 4, 4 a 5. Prestem bem atenção. Aqui é uma tabela que nós podemos também ter no dicionário de Mariologia feito pelo Aristides Serra.
pelo professor doutor Aristides Serra. Então, Gálatas 4, 4 a 5, elaborado com uma estrutura literária de acordo com o seguinte esquema. Então, prestem bem atenção. Aqui nós temos 3 pontos. Nós temos uma ação divina, que vocês já sabem qual é, o envio do Filho. Nós temos 2 modalidades que esse envio do Filho foi feito. Através de ter nascido de uma mulher e sendo sujeito à lei. Com 2 finalidades, libertação da lei e atribuição de adoção filial. Então, para que Deus enviou seu Filho? Para nos libertar da lei e para nos fazer filhos adotivos. Tendo assim estabelecido o quadro de correspondências literário-temáticas, é mais fácil aprender uma série de paralelos úteis para compreender a mensagem que o texto contém. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, os temas B e C. Então, essas 2 modalidades, nascido de mulher e sujeito à lei, são um par, pois ambos são introduzidos pelo particípio aoristo genômenon, que significa nascido. Da mesma forma, as 2 proposições D e E, as 2 finalidades, são estritamente conjugadas, visto que ambos começam com a mesma proposição final, para quê? Também há um contraste entre C e D. O Filho enviado por Deus se submete à lei mosaica, mas liberta aqueles que estavam sujeitos a essa lei. Finalmente, a proposição inicial A e aquela final E compartilham um tema idêntico. Deus envia seu Filho para que todos possamos alcançar a adoção de filhos. Então, agora nós podemos entender um pouco melhor, né? Se nós pegarmos o envio do Filho lá em A finalidade é nos fazer também filhos no Filho. E aqui no meio nós vemos de que forma é que esse evento acontece. Então, existe aqui o paradoxo. Se o Filho está sujeito à lei, vamos voltar lá no C? Sujeito à lei, a modalidade, como ele pode libertar aqueles que estão sobre ela? E isso é uma das perguntas dos exegetas. E mais, da humilhação do rebaixamento que o Filho de Deus aceita como nascido de mulher, logo não é possível que derive um resultado de glorificação, de exaltação, ou seja, do dom da filiação divina dessa condição. Então vamos lá. Qual a função do paradoxo na literatura? E aí eu pergunto para vocês, qual a função do paradoxo nesse tipo de literatura aqui paulina? São Paulo, ele coloca o paradoxo como um artifício literário muito eficaz. Seu propósito não é dar a explicação imediata e clara, mas antes despertar o espanto para resolver a aparente contradição que encerra. Como eu disse, ele é teólogo. O estilo paradoxal adotado por Paulo faz com que o leitor entenda que há um enigma a ser resolvido em suas palavras. De contrário, cairíamos no absurdo. Como assim, né? Como assim cairíamos no absurdo? Hoje, para nós, talvez seja óbvio, né? Jesus ter sido nascido de mulher, e nós sabemos quem é essa mulher e toda a sua cooperação na obra de salvação. Mas vocês imaginem, né? Desde o início ali das primeiras comunidades cristãs, quando eles liam, né? Nascido de mulher, nascido sob a lei. O leitor, ele tem que perceber ali uma literatura, né? Um jeito de escrever, né? Uma forma de escrever, e a forma de escrever de Paulo é sempre paradoxal. Como assim? Porque ele precisa entender, o leitor, ele precisa entender ali que existe um enigma. Não é somente ler. Por quê? Porque se eu só ler isso, a gente cai num absurdo. Como é que um homem nascido de mulher como os outros vai me fazer filho de Deus? Como é que um homem que nasceu submetido a uma lei vai me libertar da escravidão? E aí a gente cai num absurdo. E aí eu faço essa pergunta, né?
não haverá algo de extraordinário no modo como o Filho de Deus nasce de mulher. Por isso, Gálatas 4:4 é tão importante para a Mariologia. Porque é aqui que vem a inteligência, né? A sabedoria, na verdade, de Paulo, ao escrever dessa forma Gálatas 4:4 e colocar ela como esse versículo como um paradoxo, né? Porque o leitor ele realmente tem que olhar para aquilo e fazer essa pergunta: se ele vai me libertar da lei e se através do envio dele eu vou me tornar, agora eu posso, pelo dom do Espírito, me tornar filho de Deus, não haverá algo de extraordinário no modo como o Filho de Deus nasce de mulher. E aí vem a importância de Maria nesse versículo. Aqui nós precisamos fazer essa pergunta, né? Teologando, né, um pouco. Aqui nós precisamos fazer essa pergunta: quem é essa mulher? O que difere essa mulher das outras mulheres que também geraram filhos, né? O que difere esse nascimento dos outros? O que tem de diferente nesse nascimento dos outros nascimentos? O contexto da carta aos Gálatas não é nem a favor nem contra a concepção virginal de Cristo. Aqui ele não está dizendo se ela é virgem, se ela não é virgem, mas ele deixa claro que existe um enigma nesse nascimento de mulher. E, finalizando, a plenitude dos tempos, né? Que plenitude dos tempos é essa, né? Nós escutamos falar, talvez nós também já falamos sobre a plenitude dos tempos, mas o que será realmente a plenitude dos tempos? A idade juvenil do herdeiro, lembra do herdeiro, né? O kleronomos, explica Paulo, apelando aos órgãos jurídicos. Então, qual é a data certa, né, para que o filho seja herdeiro? Dura todo o tempo que deve decorrer até que chegue o prazo estipulado pelo pai. De acordo com o apóstolo, esse termo indica que o prazo terminou. Então, quando nós ouvimos a palavra protesmias tu patros, aqui nós entendemos que o tempo terminou. É hora do filho menor se tornar herdeiro. De acordo, então, quando ele vai dizer, quando veio a plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu filho. Então, que momento acontece a plenitude dos tempos? Quando Deus envia o seu filho. Dessa decodificação feita por Paulo, é legítimo concluir que o tempo em que a criança vive em minoria é, sem dúvida, a era do Antigo Testamento. É daí, então, que nós traçamos Antigo e Novo Testamento, a partir do envio do Filho. Porque até então, os filhos menores eram sujeitos a tutores e administradores, mas ainda não eram herdeiros. E a partir do momento que Deus envia o Filho e também envia o Espírito, nós podemos ser herdeiros. E aí, a partir desse momento, nós temos Antigo e passamos para o Novo Testamento. É uma época caracterizada pela fidelidade constante de Deus, o Antigo Testamento, a sua promessa de salvação e pelas respostas mutáveis do homem, que ora acolhe e ora recusa a oferta divina. O plano divino estava subjacente a cada era e a cada manifestação da antiga aliança, já selada no Éden. Deus esteve presente sempre, agindo ao falar ao seu povo por meio dos profetas, em diferentes etapas e de diferentes maneiras, até que nos fala no Filho. Paulo sabe que para nós é chegado o fim dos tempos. E aqui estamos nós no ponto ômega. Com a vinda do Filho enviado pelo Pai, entendemos que o tempo caminhava para a meta da encarnação. Contemplando as épocas passadas, desde o topo deste cume, o apóstolo pode afirmar que chegou a plenitude dos tempos. Ele veio
a escolha, ele veio, a escolha do verbo erkomai significa que o tempo, cronos, consumiu as etapas do seu caminho linear, marcado pelo calendário, para chegar a um termo preciso e bem definido, chamado de plenitude, to pleromá. A adição desse substantivo significa que o tempo, desta vez como kairos, depois de esgotadas as etapas preparatórias, finalmente atinge e amadurece o momento propício em que pode ocorrer o envio do filho por parte do pai. E eu vou correr com vocês agora para a parte C. A plenitude do tempo. Ainda sobre a plenitude do tempo. O envio do filho pelo pai, segundo Gálatas 4:4, é um fato histórico que se insere no final de uma longa economia preparatória, preparada pelo pai. A encarnação coroa a expectativa que animou a passagem dos tempos instituída por Deus. E concluindo, a igreja tem muito a aprender da maneira como Paulo lê a história em Gálatas 4, de 1 a 7. Também nós poderemos dizer como apóstolo, caminhamos para um prazo definido pelo Pai, isto é, para o dia e a hora em que Cristo será tudo em todos. A Escritura nos ensina a esperar semelhante ao agricultor, que espera com paciência o precioso fruto da terra, até que receba as chuvas de outono e as chuvas da primavera. E aí fica a pergunta: se tantos milênios foram necessários para preparar a encarnação do Verbo, lembram, né, que na primeira aula nós começamos, se não me engano, desde 2050, 2100 antes de Cristo? Se tantos milênios foram necessários para preparar a encarnação do Verbo, quantos mais serão necessários para o ressuscitado atrair todo o universo para si? E fica aí João 12, 32. São Paulo VI, peregrino ao santuário de Bonária, na Itália, em 24 de abril, proferiu essas reflexões iluminadas. O mistério de Cristo está inserido no plano divino da participação humana. Ele veio entre nós, seguindo o caminho da geração humana. Ele queria ter uma mãe. Ele quis se encarnar através do mistério vital de uma mulher, da mulher abençoada entre todas. Diz o apóstolo que delineou a estrutura teológica fundamental do cristianismo. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Portanto, não é uma circunstância ocasional, secundária e insignificante. Então, lembra lá no começo, quando eu disse que Gálatas 4 uma passagem emblemática, porque causa ali realmente muita cautela por parte dos exegetas, mas no final eles se espantam, quando olham para as origens e para as palavras originárias. É uma parte essencial e muito importante do mistério da salvação para nós homens. Cristo veio a nós a partir de Maria. Nós o recebemos através dela. Nós o encontramos como a flor da humanidade, aberta no caule imaculado e virginal, que é Maria. Então, aí fica para vocês, concluindo a nossa aula de hoje sobre Gálatas 4:4. Eu até vou dar uma lidinha aqui, porque talvez nós conseguimos responder alguma coisa.
Acho que o professor respondeu, né, durante a aula. Sim, eu vou até ligar aqui o meu áudio. E aí eu quero escutar de vocês. Deixa eu tirar aqui minha apresentação. Carol, uma coisa que eu achei interessante, você falou nos paradoxos. Aquele escritor inglês, o Gilbert Keith Chesterton, ele dizia que ele acho que tem até um livro, acho que ele escreveu até um livro com esse nome, Os Paradoxos do Cristianismo. Ele dizia que uma das coisas que mais caracterizavam o cristianismo eram os paradoxos. Por exemplo, a coisa de mesmo tempo que o cristianismo prega o jejum, também estabelece uma época que se come carne, por isso que tem o nome carnaval. Sim, é isso mesmo. Eu vi aqui a Adilene dizendo que na Bíblia Ave Maria, perdão, na Bíblia Jerusalém tem a palavra tempo, né? Mas é no quarto versículo, é quando fala na plenitude dos tempos. Sim. Não é. Porque a primeira frase, como ela aparece na É. Bíblia de Jerusalém, é assim: ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Sim, não tem a palavra cronos, né? Agora, na versão original, que é em francês, tem orgedi ou si longtemps, que aí é como se fosse ao longo do tempo. Sim. É isso, nem na italiana tem a palavra tempo. Mas é interessante, já finalizando, né? Nós conseguimos, graças a Deus, fazer dentro do tempo. Então, é interessante, vocês vão perceber ao longo dos dias aqui, principalmente nessa primeira parte da palavra de Deus, né, que é essa primeira estrela, nós ainda vamos entrar muito na questão do grego, dos originais, para a gente ir se adaptando, né? Já digo para alguns de vocês, não sei se alguém se sentiu assim, mas não tenham medo, né? Espero que vocês estejam conseguindo entender bem. Aqueles que estão já acostumados, eu sei que estão, né? Aqueles que estão pela primeira vez, espero que vocês estejam entendendo bem. Não temam de enviar mensagem, enviar e-mail, fazer suas perguntas. E, para nós finalizarmos, eu vou lembrar aqui, na sexta-feira, às 19 horas, nós nos encontramos, foi muito bom semana passada, nós nos encontramos para tirar dúvida, para partilhar também um pouquinho sobre os estudos dessa semana, e ao longo da semana nós vamos colocar mais alguns temas e textos, a maioria em italiano, mas é o que nós temos, né? Não tem realmente em português, mas nós vamos colocando em italiano para vocês no Facebook, tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria, né? Rezar uma Ave Maria mais uma vez, pedindo a Nossa Senhora para que, da mesma forma que Jesus nasceu dela, e por essa graça de ser gerado por Maria, também nós podemos ter a graça do dom do Espírito Santo, e que sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós também possamos receber esse dom, esse mesmo presente do Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, amanhã é quinta-feira, sexta-feira a gente se encontra com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.